Vamos entrando aí, meu povo. Shalom, você que tá entrando aí. Vambora, vamos entrando. Vamos entrando. Vamos lá, pessoal. Deixa eu saber quem tá aí. Dona Rosalina, Neidinha, Leda. Mais quem? Deixa eu ver. Pastora Neinha. Natanael, Jacira. Sejam bem-vindos. Vamos entrando aí. Tem uma palavra do céu para compartilhar. Pretendo não estender muito, porque eu estou muito cansado, pessoal, de viagem ainda, não consegui descansar. Muita coisa para fazer, muitos livros para enviar, muitas aulas para dar e eu não consegui ainda descansar. Rosilena, seja bem-vinda. Shalom, pastora Nainha. Vamos entrando aí, pessoal. Amanhã tem super live, tá? Eu acho que às 18 horas. Tem uma super live amanhã. Tá? Hoje culto é uma palavra para abençoar a sua vida. É uma palavra mais pastoral, bíblica, para abençoar aí a sua vida, seu dia, né? E amanhã nós temos live profética, né? Tem uma super live para fazer amanhã, então não perca. Acredito que a live vai começar às 18h30, porque às 20 horas eu tenho turma para dar aula. 5 ministérios, primeira turma de novembro. Não, segunda turma de outubro, perdão. Amanhã às 20 horas. Então, fique atento, amanhã às 18h30, vai começar mais cedo por causa da aula que a gente tem que dar às 20 horas. Pessoal, final de semana foi abençoador demais da conta. Conheci João Pessoa na Paraíba. Fiquei impressionado com a beleza do lugar. Conheci o sertão, mas eu conheci a parte pobre do sertão, né? Conheci o semiárido, passei por Pernambuco, né, para chegar até Fortaleza, numa viagem, e eu vi um pouco da realidade, só que João Pessoa é completamente diferente, parece o Caribe brasileiro, uma praia linda, sensacional, maravilhoso, povo educado, eles te dão bom dia, boa tarde, boa noite. É um negócio assim impressionante. O nordestino é um povo maravilhoso, sabe? E eu fiquei maravilhado, né, com aquele lugar. Maravilhado. E esse final de semana agora, né, temos viagem de novo aí, né? Espírito Santo dos Pinhais. Cruzada de avivamento, de fé e milagre. Vou estar ministrando lá com a coligação de igrejas lá do apóstolo Joel. Serão várias igrejas levando um povo lá para dentro de um ginásio, né? E nós teremos aí uma cruzada no sábado e uma cruzada no domingo. Então, cruzada de fé e milagres acontecendo lá em João Pessoa, tá? Sexta-feira eu vou pro Rio, e do Rio, do Galeão, para eu acho que Viracopos, não tenho certeza, tem que olhar lá. Então, querido, você aí, ó, aí de São Paulo, tem muita gente de São Paulo aqui, muita gente. Fala, Rodrigo, você que é de São Paulo aí, ó, não sei qual é a distância aí do litoral de São Paulo, né? Você mora em Santos, né, Rodrigo?
lá para Espírito Santo dos Pinhais. Esse final de semana eu vou estar lá, Cruzada de Milagre. Vai ser bênção demais da conta, tá, Rodrigo? É isso, pessoal. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 5, versículo 1. João, capítulo 5, versículo 1. Sempre dou um tempinho pro pessoal encontrando, né? E amanhã tem super live às 18h30. Você não pode perder. Live profética, irmão. Vamos lá, posso ler? João, capítulo 5. Espero que você tenha encontrado. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, havia festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, existe perto da porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, tendo esse espaço 5 pavilhões. Nesse lugar ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, coxos, paralíticos e toda sorte de doentes, esperando ali por um movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença instantaneamente. Estava ali certo homem enfermo, 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, põe o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. E o homem respondeu: aquele que me curou me ordenou: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado e não volte mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Só até aí. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós queremos declarar que o teu nome é grande. Queremos declarar que a terra se encherá do conhecimento da tua glória. E nesse momento nós queremos consagrar esse culto ao Senhor, essa palavra. Ó Deus, que essa lição, ó Deus, aquilo que está escrito aqui, ó Deus, venha tomar o nosso coração, venha falar ao nosso espírito, venha nos alimentar, Senhor. Nos alimenta, Pai, com uma nova fé, uma fé renovada, viva, vibrante. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Queremos consagrar a Ti. Desde já eu quero liberar, Senhor, uma unção de cura, de milagre, de liberação de destinos, na autoridade do nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, para a pregação do Evangelho não existe dia, não existe hora. Somos soldados do Senhor 24 horas do nosso dia. O tema dessa mensagem de hoje é milagre no tanque de Betesda. É como eu falei, para a pregação do Evangelho não existe dia e nem existe hora. Somos soldados, tá? Somos soldados
fomos chamados, né, para essa missão. Como era uma festa, né, num velório, nós não podemos esquecer que o evangelho deve ser pregado. Eu já preguei em velório, né? Já preguei em velório e fui fazer um velório uma vez. E lógico, eu tinha que pregar a palavra do Senhor, né? E aí nós não sabíamos se o homem que tinha morrido, ele não era um cristão, né? E ali eu tinha que explicar para a família algumas questões, né? E eu não deixei claro, né, para a família se ele tinha sido salvo ou não, né? E estou eu lá pregando, falando que o homem, a Bíblia diz que passando da morte só lhe resta o juízo, né? Eu acho que a parente dele lá, católica, pensou que eu disse que ele estava no inferno. E aí ela se levantou da cadeira e começou a dizer, não, mas nós cremos no purgatório, aleluia. E eu, minha querida, a palavra de Deus, ela vai dizer que passado o homem da morte só lhe resta o juízo, não existe meio termo. Não, mas a gente não usa só a Bíblia, nós usamos tal escrito, tal escrito, tal escrito. Aí eu tive que falar para ela no velório. Imagina, o morto tá ali, né, olhando, né, tudo tá acontecendo ali, né, o morto tá ali, tá a pessoa falando que tem purgatório, que o parente dela provavelmente tá no purgatório, e aquela coisa, você, né, tem que falar a verdade, mas com todos os dedos, porque a família tá fragilizada, é uma pessoa que faleceu querida, imagina, né? Por que eu tô contando isso para você? Porque uma pregação do evangelho, querido, olha, é incrível. Tem crente que quer evangelizar só dentro da igreja. Tem gente que vai para o culto, quer evangelizar as pessoas que estão dentro do culto, dentro da igreja. Mas não evangeliza no trabalho. Eu sei que você está lembrando de um monte de gente aí. Não evangeliza no trabalho. Não evangeliza na família. Para a família é uma piada, né? Para a família é uma piada. Aí na hora de mostrar que é servo de Jesus, dentro da família, se posicionando, né? Não faz, né? Tem gente que vai para a faculdade, vira uma piada. Por quê? Porque deveria. Todo mundo sabe que é crente, mas não se comporta como tal. Aí acaba virando o quê? Piada na boca dos outros. Enfim, não é? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, como soldados, né? Paulo vai falar um pouco disso. Nós só... O soldado, ele não tem um minuto do seu dia que ele pode se comparar com uma pessoa civil, né? Ele é alguém chamado para representar uma força, tá? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Nós conhecemos muito bem esse versículo. Discípulos de Jesus são discípulos o tempo todo, né? Eu não posso ser cristão, né, dizendo, olha, eu sou cristão dentro da igreja, aleluia, dentro da igreja eu evangelizo até o pastor, eu evangelizo o ministério de louvor, eu evangelizo a equipe de intercessão, mas lá fora eu dou risada de piada imoral, eu dou risada de piada que, né, você já sabe muito bem, né? A palavra de Deus diz, Jesus trabalha o tempo todo, né? O Pai trabalha o tempo todo, Jesus fala disso, e eu também trabalho, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, tá, que eu acabei de ler para você, de João, capítulo 5, era Rosh Hashanah, tá? Ano Novo Judaico, tempo festivo, tá? Irmão, Jesus ele não parava nem na festa. Ele ia para a festa, chegava no final da festa, ele se levantava e dizia, quem tem sede, vende a mim e beba. Jesus não respeitava nem a festa. Por que nós vamos respeitar qualquer coisa? A gente só não pode ser mal educado, irmãos. Mas pregar é em tempo e em fora de tempo. Irmão, eu já trabalhei de madrugada em posto de gasolina. E eu lembro, chegavam as pessoas lá perdidas no posto de gasolina, eu ia evangelizar. Então, comigo não tem essa, irmão. Comigo não tem essa.
Esse texto que nós acabamos de ler, Rosh Hashanah no Novo Judaico, né? Era uma festa e o povo estava na festa, né? Esse era o pano de fundo daquilo que está acontecendo aqui. E Jesus está com seus 12 discípulos e ele chega no templo. E aí a Bíblia vai mostrar que perto da porta das ovelhas havia um tanque. Esse tanque era uma espécie de tanque que muitas pessoas que tinham problemas de saúde, eram coxos ou qualquer problema de saúde, eles ficavam em torno desse tanque. Bom, alguns arqueólogos dizem que aquele tanque era como se fosse um lugar onde a água suja, né? A água suja que vinha do templo, né? Caía ali. Alguns arqueólogos dizem isso, inclusive o Dr. Rodrigo Silva, né? Teólogo e arqueólogo, ele diz que a água suja do templo, que escoava do templo, caía ali naquele tanque. E ali ficava as pessoas, Shalom, dona Rosalina, e ali ficavam as pessoas em volta daquele tanque. E aí esse homem, ele estava ali há 38 anos. Jesus sabia, né, que esse homem, ele estava ali. A Bíblia diz que Jesus sabia. Né? Esse tanque, ele ficava ali perto da porta, né, das ovelhas. E ele tinha 5 pavilhões. Era um lugar com uma metragem, né, uns metros quadrados assim, bem significativo, né? Era como se fosse uma piscina, pronto. Era como se fosse uma piscina. E algo acontecia ali, espiritualmente falando. A Bíblia diz, aqui é a Bíblia que está dizendo, que de tempos em tempos descia um anjo ali, e esse anjo ele movimentava as águas, de maneira que aquela pessoa enferma que estivesse ali na borda, né, e tal, e que entrasse na água, seria curado instantaneamente. Jesus chega em cena, esse homem está ali, estava ali 38 anos, irmão, você pode imaginar? Então, Jesus tinha 32 anos nessa época aqui, o homem estava ali há mais tempo do que Jesus tinha de nascido na terra, imagina. E Jesus sabia que ele estava ali, não é? E aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele, imagina só. Ele fala assim, você quer ser curado? Aí ele vai dizer o seguinte, Senhor, sabe o que é? Não tem ninguém para me enfiar na água, porque todas as vezes que alguém, né, vê que o anjo movimentou a água, o cara vem, entra e ele é curado primeiro que eu, enfim. E aí, irmãos, Jesus, né, manda ele pegar o leito dele, né, cura ele e tal. E aí os fariseus que estavam em torno ali do templo, eles vão repreender o homem, né, dizendo, olha, você não pode tomar o teu leito e andar, hoje é sábado. Né? Aí o homem vai dizer, olha, um homem que me curou, foi ele que disse para me pegar. Ele disse, apanha o teu leito e anda. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles homens perguntaram, quem é esse homem que te curou? Né? Aí o homem não sabia, por quê? Porque Jesus havia se retirado, porque ali havia uma multidão e Jesus, em algumas ocasiões, ele preferia ficar ali nos bastidores, quietinho, sem aparecer muito. É uma estratégia mesmo de marketing, né? Jesus tinha um marketing que ele fazia, né, irmãos? O marketing é coisa muito antiga, né? Ele sabia como fazer, ele não podia aparecer qualquer hora, ele não podia aparecer de qualquer jeito. Tinha lugares, né, que ele evitava ir, né? Fazia parte ali daquilo que ele está fazendo estrategicamente, né? Mas o que nós vamos aprender com esse texto? Primeira coisa, irmão, primeira coisa, é que há pessoas acostumadas ao sobrenatural, mas nunca mudam de vida. Irmão, o senhor não estava acostumado com o sobrenatural, pastor Charles. Shalom. Como assim? Irmão, esse homem aqui, presta atenção numa coisa aqui. Esse homem, de tempos em tempos, ele via o anjo mexendo nas águas. Ele via ou ele sentia. O importante é, esse homem, ele presenciava uma movimentação espiritual ali. Talvez ele não visse com os olhos físicos,
mas no mínimo ele via a água se mexendo e ele via alguém entrando paralítico e se levantando, ou cego, mas saindo enxergando. Alguma coisa esse homem vinha. Mas tem pessoas acostumadas ao sobrenatural que nunca mudam de vida. Ontem voltando lá da Paraíba, desembarquei no Galeão. E aí desembarquei no Galeão, né? E vim andando, né? Mala e tal. Me aparece um moreno, né? Lá dentro do Galeão mesmo. Moreno alto. Escuro, né? Veio. Tá procurando Uber. Ele é o papagaio, chamam de papagaio. Eles ficam ali no aeroporto, puxando as pessoas lá para fora para pegar o Uber, né? Eles ganham uma participação, né? E aí, pela roupa dele, eu vi que ele era crente. 2 metros de altura, né? Tá procurando Uber? Tô. E aí, eu deixo sempre o discernimento falar, né? E aí eu falei assim, não, tô querendo Uber sim. Querendo Uber sim. Aí ele, não, me acompanha. Aí fui acompanhando, né? Ele foi lá, entrou no elevador. Subimos ali pro nível 2 ali, no Galeão. Aí eu só sei que eu falei alguma coisa ali dentro ali do elevador com ele. Ele falou assim, a gente tá aqui pra resolver problema, né? A gente tá aqui pra resolver problema, nós vamos resolver problema. Enfim, meu espírito, ele ficou meio perturbado com aquilo ali. É como se fosse uma máscara que aquele irmão, aquele cara estivesse usando, assim. E aí depois eu descobri o que era, né? Aí eu fui, entrei no Uber, ele foi lá, me levou, me botou na porta do Uber. Aí eu peguei, entrei no Uber e saí lá do Galeão, lá pra Novo Rio, né? Descobri o que era, o cara me cobrou R$179, irmão. Quase R$200. E na hora, o Espírito Santo falou, viu? O seu discernimento, você discerniu a ação desse irmão aí, que vive fazendo coisa errada, mas usa uma máscara. E ele atua por trás dessa máscara. O Espírito Santo falando, o seu discernimento estava certo. Não era para você ter entrado no táxi, mas você estava tão cansado que você não deu ouvido àquilo que você estava discernindo espiritualmente. O meu discernimento gritou assim no meu espírito. Foi só ele falar. Quando ele falou, não, a gente está aqui para resolver problema, né? A gente está aqui para resolver problema. Ele falou mais alguma coisa lá e na hora meu gritou. Me cobrou R$179 o Uber que ele me botou. Uma viagem que deveria custar uns R$70, R$80 no máximo pela distância. Era o Espírito Santo tentando me avisar, mas eu estava tão cansado porque o voo era 4 horas da manhã, né? A gente não consegue dormir, tem que ficar na fila, tem que despachar bagagem. Quem consegue dormir? Não dá. E aí eu acabei negociando ali, por causa do som, do cansaço, quem entrar no carro, quem ir embora. Acabei perdendo R$179 para aquele negão. E aí o Espírito Santo falou, ele faz isso, né? Eles agem assim, são pessoas acostumadas com o sobrenatural, mas nunca mudam de vida. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Há pessoas na igreja que já viram de tudo. Como que você... Presta atenção que eu vou dizer aqui para você, irmão. Tem pessoas que já viram morto ressuscitar. Tem pessoas que já viram perna crescer. Tem pessoas que já viram câncer ser expelido. Tem pessoas que já viram de tudo um pouco. São caçadores de fantasma gospel, expulsam demônios. Sabem que existe um mundo espiritual, mas o caráter mente, rouba, engana. E vive passando os outros para trás. E vive cantando mulher na rua. E vive jogando piadinha para a mulher dos outros.
Não pode ver uma nota de 100 reais em cima da mesa da casa de alguém que vai lá e apanha. Irmão, tem gente que vive dando tombo nos outros. É crente. Acostumado com o sobrenatural. Olha, eu tenho medo quando eu vou conversar com alguma pessoa, algum irmão crente, você pergunta a hora pro cara. Isso acontece muito comigo. Você pergunta a hora pro irmão, ele já vem assim, ó. São 8 xarabanaba, yabanaba, yabaná, yabarabaraba, xaramanaias. 8. Eu já fico com medo, irmão. Quando eu vejo que aquele irmão ali, ele é muito espiritual, a irmã é muito espiritual, eu ligo meu pisca-alerta, meu discernimento, irmão. Porque muitas pessoas, elas encobrem pecados com espiritualidade. E isso acontece muito com a gente que é líder. A gente que é líder, as pessoas pensam que a gente é uma espécie de quarta pessoa lá da, sei lá, vice-querubim, vamos botar assim. E aí elas vão falar com você, né? Elas vão falar com você, elas começam cheio de dedo e com uma espiritualidade. Você fala assim, meu Deus. Eu liguei para a irmã hoje só para confirmar o endereço que eu ia estar mandando o livro. Irmão, quando a irmã atendeu o telefone, apóstolo, é gente boa ela. Eu entendo, irmãos, é uma reverência, Essa irmã é bênção de Deus. Mas tem lugares que você vai, as pessoas nelas encontram com você, né? Irmão, as pessoas elas tentam, porque você é pastor, né? Elas tentam provar uma espiritualidade. O apóstolo Tiago tá aí. O apóstolo Tiago riu a beça quando eu falei que tinha tomado um prejuízo de 170 reais, 179 reais. Elô, shalom, Elô. E aí as pessoas vêm cheias de dedo, né? Porque sabe que você é pastor, né? Então, isso acontece muito. Eu fico com medo, irmão. Eu fico com medo. Por quê? Porque muita gente, irmão, muita gente tá dentro da igreja, já viu de tudo, irmão. Irmão, como que você vê a operação de Deus, da glória de Deus, e você sai do culto e você dá um cheque sem fundo para alguém? Como que você sai? Como que você vê um mover de cura e de milagre dentro do culto? E você sai dali e você vai para um motel com a sua namorada, com a sua noiva. Como? Pessoas que são acostumadas ao sobrenatural e nunca mudam de vida. Isso é possível? Esse irmãozinho aqui, ele estava acostumado, irmão. Irmão, se ele não via o anjo descer, pelo menos ele via a água se movimentar. Mas o que parece é um homem miserável que está à beira de um tanque que mais parecia uma caixa de gordura, sei lá, um local onde a água do templo descia. Isso acontece? Acontece. Tem pessoas assim dentro da igreja, irmão. Já viram de tudo. Já viram o sobrenatural. Tem gente que vive de sobrenatural em sobrenatural. Tem gente que só aparece na igreja quando tem a conferência do fulano. Aí some 3 meses. Aí o cicrano abençoado lá do fulano de tal lá, famoso do YouTube, vai na igreja. Aí ele vai lá porque é o fulano da internet. Mas não muda de vida, irmão. Isso é possível? Lógico que é. Tem de tudo dentro da igreja, irmão. Eu sempre falo com as pessoas. Dentro da igreja tem de tudo. Só que o que Deus procura são os verdadeiros adoradores. Tem de tudo? Vai ter de tudo. Nós temos vários tipos de terra. Temos vários tipos de solo. Você vai lembrar que lá na parábola do semeador, o semeador saiu a semear, né? Só tinha um coração que era apto para receber a semente, que é a palavra de Deus. O resto, irmão,
preocupações da vida, a vaidade da vida, pessoas rasas, né, que vai falar que a semente caiu na terra, mas não encontrou profundidade. Pessoas rasas da superfície. Irmão, quando eu vejo pessoas rasas de superfície... eu sou um cara muito gente boa, eu amo a todos, mas eu não tenho paciência com pessoas rasas. Olha tudo muito superficialmente, né? Muito superficialmente, aquela coisa toda. Eu sou muito raso nas opiniões, sabe? Pessoas rasas, acontece, irmão. É joio e trigo, tem. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Se você é esse tipo de pessoa, acostumada ao sobrenatural, mas você vive essa vida de miséria. Eu não estou falando de miséria financeira, não. É só uma consequência. Mas é miséria, misérias, irmãos, misérias. Deus te chamou para você ter uma família. Deus te chamou para você ser alguém relevante. Você ser feliz, ser uma pessoa feliz. Independente, vai ter luta, vai ter luta. Vai ter guerra, vai ter guerra. Mas você não pode viver uma vida miserável. Irmão, quando eu vejo alguém com 10 anos de igreja, com a vida toda amarrada, sentimental, o cara chegou solteiro na igreja, quer casar, passou 10 anos, tá lá solteiro ainda. Eu falo, rapaz, tem alguma coisa errada. Esse irmão aí tem alguma coisa errada, essa irmã tem alguma coisa errada, irmão. Pô, 10 anos desempregado, irmão. Eu sei que a crise tá aí, mas 10 anos desempregado. Então existem certos tipos de miséria que vão muito além da miséria financeira. Deus te chamou para você ser pleno, sem querer fazer uma alusão à teologia da prosperidade, mas Deus, Ele te chamou para você ser cabeça e não cauda. Não gosto muito de usar esse termo não, porque remete à coisa da teologia da prosperidade, né? Mas é isso, irmão. Primeira coisa que você vai aprender aqui. Há pessoas, queridos, acostumadas ao sobrenatural, mas que nunca mudam de vida. Olha só, milagre é bom, milagre é bom. Sinais são bons, sinais são bons. Uma vida... Isso, Elô. Uma vida medíocre. Não tenham uma vida... Não tenham, pessoal, uma vida medíocre. Não tenham. Viva por um motivo, por uma causa. Entende, irmão? Você pode ser acostumado com tudo, irmão. Você pode ser acostumado a estar na igreja e você ver o sobrenatural acontecer, mas você pode viver uma vida miserável. Apesar de você ter dinheiro financeiramente, você ser muito bem servido, ter uma empresa que te paga bem, você pode ser miserável. Entendeu? Já viu cego, paralítico? Imagina, irmão, pessoas que já viram de tudo, mas se desviaram. Eles podem cair lá naquela velha questão de... Peraí. Pronto. Elas podem cair naquela velha questão de Hebreus, onde não consegue mais se arrepender, sabe, do pecado. Irmãos, olha, eu me converti vendo o sobrenatural. Você sabe qual foi o dia da minha conversão? Foi num sábado, 3 horas da tarde. Quando a gente obedece os princípios, tudo é transformado. Exatamente. Sabe como eu me converti? Vendo o sobrenatural. Eu vi o sobrenatural. Como? A grande maioria só busca o espiritual, mas não cuida de fechar as brechas. Exatamente. Por isso que eu já fico logo ligado quando eu vejo um crente muito espiritual. Entendeu? O cara vai falar a hora pra você, ele vai falar a hora pra você apertar tua mão orando em línguas. Eu já fico com medo, irmão. Eu já fico na minha, já fico quietinho. Eu fico com medo, sabe? Eu já vi muita gente assim com essa coisa essa espiritualidade toda, mas que quando foi ver, tava em adultério, tava roubando, tava isso. Aí passam 40 anos no deserto e reclamam, mas insistem no erro. Exatamente, alô? Exatamente. Essa síndrome aí, né?
do Egito, de dizer, a comida lá era boa, os rabanetes, as cebolas. Síndrome, essa síndrome. As pessoas têm que ser libertas, né, do Egito, enfim. Então eu fico com medo, irmão. Se você não tem medo de gente assim, tenha. E a gente que é pastor, irmão, parece que as pessoas elas encostam, vêm falar com você, elas querem, né, mostrar que elas são espirituais, né, como se tivesse que provar alguma coisa. Não precisa, irmão. Não precisa. Então eu me converti vendo o sobrenatural. Estava num encontro, fui de uma igreja G12. Quem foi G12 é G12 sabe que tem os encontros com Deus. Eu estava lá no encontro, né? E no sábado de manhã, pelo menos era assim há 14 anos atrás, quando eu me converti, no sábado de manhã a pauta é libertação. Então você está ali num lugar e você passa pela ministração de libertação. E aí tinha 50 homens ali, né, comigo ali. Na sexta-feira a gente fez amizade, então mais da metade a gente fez amizade, conversava, até ir para o lugar do encontro. E aí, no sábado, confronto total, né? Você não é... Você tem que deixar ali no sábado de ser Jacó, para se tornar um príncipe. E no sábado, o pau começa a quebrar, né? Com libertação. E aí, eu era um garoto de 22 anos, 22? Eu era um garoto de 22, 23 anos de idade. E aí eu tô ali naquela sala ali e começa as ministrações de libertação. E aí eu comecei a ver os caras que tinham feito, que eu tinha feito, a gente tinha feito amizade, começar a ficar endemoniado. E um ficava endemoniado e fazia arma, e outro, né, o Satanás, né, fazendo assim, com a faca na mão. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu fiquei olhando. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Eu me converti vendo o sobrenatural. Esse irmão aqui do tanque, ele deveria ter feito a mesma coisa. Ele viu. Já tinha visto anjo, provavelmente, ouvido, escutado, qualquer coisa. A água ele viu. Ele viu se movimentar, porque a Bíblia vai dizer que ele mesmo vai dizer, o homem vai dizer, eu não... Ó, Senhor, não tem ninguém para me jogar lá na água. Não tem ninguém para me dar um tibum na água, porque toda vez que eu vou, já tem alguém saindo curado de lá. Então, alguma coisa ele via. Certo? Ok. Eu vi o sobrenatural. E aí eu tô ali, eu comecei a ver naquele sábado, aqueles colegas que estavam comigo ali, que a gente fez amizade, ficarem endemoniados. Aí eu fiz uma conta rápida. Aí eu olhei e falei, cara, isso é verdade. Aí eu chamei um rapaz que trabalhava no encontro, né, os vermelhinhos, né, chamava lá os vermelhinhos. Chamei o cara chegou perto de mim, eu falei assim, aquilo ali é verdade. Aí o vermelhinho que estava trabalhando no encontro, rapaz, aquilo ali é verdade. Aí eu falei, me mostra na Bíblia onde que tá. Aí o cara foi lá, pegou a Bíblia, ele nem podia fazer isso, estava na ministração, né? Mas o cara, na pressa de me evangelizar, ele veio, abriu a Bíblia e começou a me mostrar. Ele, lê isso aqui. Aí eu lia. Lê isso aqui agora. Aí eu fiquei impressionado, porque ele virava a página assim, ó. Rapidinho. Falei, esse cara sabe onde tá tudo? Aí ele lê aqui. Olha o endemoniamento. Aqui. Olha aqui agora, o gadareno. Ele só fazia assim, ó. Rapidinho, ele tá vendo isso aqui? Olha ali. Aí eu falei, isso é verdade. E aquele negócio que acontece na igreja da televisão? Ele, lá acontece também. Eu falei, mas lá não é mentira? Porque pra mim era mentira, né? Da igreja da televisão, aquela coisa toda. Todo mundo desconfia, na verdade. Ele, olha, lá pode ter sim. Mas acontece de vez em quando, com certeza. Mas aquilo ali é verdade, tá vendo? Aí, irmãos, eu lembro que eu fiz assim eu fiz uma conta básica, né? Aí eu falei, cara, isso aqui é verdade? É verdade, né? Não tem como dizer porque eu tô vendo, ninguém tá me contando. E tá o cara olhando pra mim. Eu falei, cara, se isso é verdade,
o diabo é de verdade, então existe inferno, né? Ele existe. Deixa eu mostrar para você aqui. Lucas capítulo 16. Rapidinho. Aqui o inferno. Olha aqui o rico, olha aqui o Lázaro. Aí, pô, se existe inferno, existe céu. Ele foi lá, Apocalipse. Eu falei, você sabe mesmo o que você tá fazendo aí, né? Ele é mesmo, glória a Deus. Aí mostrou o céu, lá em Apocalipse. Eu falei, se existe céu, existe Deus, né? De verdade. Ele existe Deus de verdade. E eu fiz essa conta. Aí, naquele momento, eu fiz uma decisão. Eu era muito prostituto, mas muito prostituto. Só vivia na prostituição, na imoralidade, né? Um negócio que me acompanhava, né? Aí eu falei, chega, acabou. Aí eu falei, aí olha a pergunta que eu fiz pro cara. Eu falei assim, olha, eu gosto muito de viver na gandaia da noite, né? Aí eu falei pra ele assim, se eu morrer nessa condição? Aí ele falou assim, vai pro inferno. Aí, irmão, virou a chave ali. Virou a chave. Eu falei, não quero mais isso pra minha vida. Não quero, não quero. Na época, eu namorava uma outra pessoa. Eu fui conhecer Soraya em 2011, a gente tá falando de 2007, 2008. Eu namorava uma outra pessoa. E aí, depois que depois que eu vi o que eu vi, eu falei assim, se o diabo tá aqui, se eu estou vendo, se o inferno existe, o céu existe. Se o céu existe, Deus existe. Então não tem por que eu continuar na vida que eu tô levando, porque se eu morrer eu vou pro inferno. Porque ninguém tá me contando, eu estou vendo. O que eu fiz? Quando chegou no domingo, que a gente, né, que terminou lá, eu peguei o telefone e contei tudinho para aquela minha ex-namorada. Tudo. Contei tudo, irmão. Fiz igual o Zaqueu. Só não paguei 4 vezes mais, porque não se tratava de lesar financeiramente a ninguém. Mas eu contei tudo. O que aconteceu? Tiro, porrada e bomba. Tomei um copo de água na cara. Quando fui sentar para conversar, tomei um copo de água na cara. Mas ali eu entendi que a chave girou assim, né? A chave girou e eu falei, não vou continuar nessa vida. E ali eu comecei a mudar. Comecei a não faltar culto, comecei a levar as coisas de Deus a sério. Enfim, aí começou a minha jornada. Eu fui conhecer Soraya em 2011. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque você não pode ser uma pessoa acostumada com o sobrenatural e não mudar de vida. Tá cheio de gente dentro das igrejas cínicas. Tem gente que chega, senta, né? Vamos ver o que o pastor vai pregar hoje. Eu já conheço o texto, já conheço a mensagem. Tem gente assim, mano, no piloto automático, que na verdade se tornou um católico melhorado. Saiu lá do catolicismo, melhorou. Agora não sou mais idólatra. Virou um católico melhorado. Não tem fervor no espírito, não tem brilho nos olhos. Entendeu? É mais morno do que quente. Porque o morno não é alguém que foi ficando, né, que foi ficando quente. É alguém que, né, chegou a pegar fogo um dia, mas foi para mornidão espiritual. Entendeu? Isso acontece? Acontece. Aconteceu com esse irmão aqui. Esse homem do tanque de Betesda. Então, primeira coisa que você vai aprender aqui no tanque de Betesda hoje. Pessoas acostumadas ao sobrenatural, mas que nunca mudam de vida. Acontece, isso vai acontecer, vai ter pessoas na sua igreja, vai ter pessoas na minha igreja, vai ter pessoas ao nosso redor, que já viram de tudo, mas ainda continuam no mesmo pecado, continuam nos mesmos erros, continuam no mesmo engano, fazendo as mesmas orações. Ó Senhor, olha para mim, me abençoa. Irmão, você acredita que teve uma irmã que mandou mensagem para mim, eu acho que antes de ontem, eu estava viajando, mandou mensagem, aí eu fui ler. Tem como o senhor orar por mim? Eu falei, tem. Qual é o pedido de oração? Primeiro, vou casar. Eu
Falei assim, amém, minha irmã, glória a Deus que você encontrou o varão, vou orar. Aí eu perguntei, qual é o segundo? Ela, não, eu tô pra encostar pelo INSS. Na hora, irmão, o meu discernimento deu uma gritada dentro de mim. Aí eu mandei mensagem pra irmã. Falei, irmã, qual é o seu problema de saúde? Para você encostar pelo INSS. Passou 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. Aí eu mandei de novo. Minha irmã, eu vou começar a orar aqui daqui a pouco. Qual é o seu problema? Por que você está querendo encostar no INSS? E nada dela responder. Aí depois ela botou assim, ó, irmão, só ora. Aí eu peguei o telefone, falei, vou mandar uma mensagem bíblica, mas um pouquinho mal criada para essa irmã. Aí eu botei assim para ela, falei assim, ó, perguntei a você várias vezes qual é o seu problema para você encostar no INSS. Eu, pelas fotos aqui, olha, eu falando para ela, pelas suas fotos aqui do Facebook, você é uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema de saúde. E pelo jeito você quer encostar no INSS. Eu não vou orar por isso, porque eu não acho que o nosso Deus ético vai te conceder essa bênção, essa questão de você encostar no INSS, onde eu vou pagar o seu INSS, milhares de pessoas vão contribuir. Quando você é uma pessoa de 24, 25 anos, que está começando a vida, encostada no INSS, eu falo assim, ó, o nosso Deus é ético, tá? E você provavelmente não conhece o Deus que você serve. A capa da miséria é mais cômodo. Exatamente isso aí. A capa da miséria é mais cômodo. Eu mandei uns 2 minutos de áudio para ela. Eu falei assim, olha, olha, esse é o mal do pentecostalismo. Eu falei para ela. Ela é pentecostal. Eu falei, irmão, eu sou pentecostal também, então eu tô falando mal de todo mundo junto, todo mundo dentro do mesmo barco, tá? Eu falei para ela, ó, o mal do pentecostalismo é achar que tudo é vitória. Vitória, aleluia. A irmã vai encostar no INSS, a irmã não tem um problema de saúde. Aí eu falei assim, esse é o mal. Esse é o mal do pentecostalismo, achar que tudo é vitória. Aí eu falei, olha, talvez você não saiba, mas as pessoas que contribuem com muita dificuldade hoje, as suas contribuições, né, lá, pô, já sabe, né? São elas que vão pagar para você ficar em casa, sem fazer nada, recebendo. Falei assim, não vou orar, irmão. Shalom, Liane. Falei assim, eu não vou orar, irmão. Não vou orar. Você quer aproveitar da unção de Deus que está na minha vida, para tentar dar um golpe? Isso é um golpe para mim. Isso é um golpe. Falei assim, ó, lê tua Bíblia direito, pede teu pastor para te ensinar melhor, porque... Aí o que ela fez? Ela não respondeu nada. Quer dizer, eu estava certo. O que ela queria? Ela estava vendo alguém, um advogado, alguma coisa assim, para encostar ela no INSS. Essa menina tem uns 25 anos de idade no máximo. Porque ela quer estar recebendo do governo sem fazer nada. Entendeu? Com 25 anos de idade. Essa menina produziu o quê? Nada. Então tem hora, irmão, que você tem que dar umas escovadas nos irmãos, com carinho, né? Pessoas acostumadas ao sobrenatural, querido, mas nunca mudam de vida. Segundo ponto, Jesus o encontra no templo. É no templo, querido, o lugar que todos devem ir depois de serem curados. Sabe, esse homem foi curado. Ele foi curado. Jesus curou ele. Toma teu leite e anda. Ele levantou, andou, foi interpelado pelos religiosos, mas daqui a pouco ele está dentro do templo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu já vi dezenas de pessoas, inclusive na minha igreja, chegarem. Irmão, teve gente que chegou na nossa igreja aqui, foi abençoado com uma porta de emprego. Uma semana depois, vazou. Jesus não pode encontrar com essas pessoas dentro do templo mais. Entende, irmão, o que eu estou dizendo?
Depois da nossa experiência com Jesus, tá? Ele nos espera no templo. Ele espera você congregando, irmão. Ele não quer ver você fora do templo. Eu oro para eu conseguir aposentar por idade, aí sim, mas não por doença, porque eu declaro a Deus todo dia que tenho saúde e sou saudável. Exatamente, Elô, pois Ele já me curou. Tem gente que prefere essa capa da miserabilidade, porque dentro dessa capa da miserabilidade tem alguma espécie de favor, que não é de Deus, que é humano, entendeu? E nós, como cristãos, nós não podemos ir para esse lugar, irmão. Não podemos ir. Tem pessoas que querem seguir Jesus de longe. Irmão, a quantidade de pessoa que me procura, o reino de Deus é movido em dar e depois receber, mas querem somente receber sem executar os princípios de honra e fidelidade. Exatamente. Queridos, a quantidade de pessoas que me procuram quase todos os dias, querendo alguma coisa, mas não quer se comprometer com nada. Querem unção, querem dom espiritual, mas estão fora de igrejas, não prestam conta a ninguém, não ofertam na vida de ninguém, não entregam dízimo em lugar nenhum, mas elas chegam... Irmão, isso não existe. O que identifica você com cristão é a sua família, é a família da fé que você tem, a igreja que você congrega. Não podemos deixar de congregar. Não vamos deixar de congregar como uns e outros. Está escrito lá no Novo Testamento. É quase todo dia. Chega gente me procurando, querendo alguma coisa do Senhor. Porque sabe que se a gente orar, vai acontecer. O Luciano Subirá, ele conta numa pregação que ele estava numa igreja pregando, mover de milagre, está aí lá na frente orando. Fogo caindo, gente sendo curado. E lá na porta da igreja de frente para ele, um cara parado na porta olhando para a cara dele. Quando ele terminou de ministrar, isso o Luciano Subirá falando. Quando ele terminou de ministrar, o cara foi lá na frente e falou assim, eu quero que o senhor ore por mim. Aí ele falou assim, tá, eu vou orar sim. Qual é o pedido de oração? Ah, problema disso, daquilo, aquilo, outro. Tá ok. Mas aí o Luciano Subirá falou para ele, você já caminha com Jesus? Diz que o cara botou a mão e falou assim, pastor, nem tenta. Ele falou assim, como assim nem tenta? Ele, não, eu não vim aqui, eu não vou aceitar Jesus, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero frequentar a igreja. Mas eu sei que se você orar por mim, eu vou ser curado. Na hora o Luciano Subirá, que é muito ponderado, diz que subiu a ira santa, mas o Espírito Santo falou para ele assim, ó, ore por esse homem, eu vou usar a cura dele contra ele no dia do juízo. Aí o Luciano Subirá não falou mais nada, só botou a mão na cabeça dele e falou, receba e seja curado agora em nome de Jesus. O cara saiu curado. Isso acontece? Claro. Claro que acontece, irmão. Claro que acontece. Pessoas interesseiras. Toda hora, irmão, vai acontecer. E Deus conhece cada uma delas. Eu recebi uma palavra. Esse dia eu estou sentado na minha escrivaninha, estava escrevendo. O telefone toca, atendi, pastor Carlos lá do Rio. Assim diz o Senhor, Deus está mandando te dizer, não retenha a mão. Pessoas de todos os lugares vão te procurar. Assim, irmão, assim, pastor Carlos. Pessoas de todos os lugares vão te procurar. Para você orar, para você liberar. Muitos irão... como é que ele falou? Muitos irão querer o que você tem e vão tentar vender. Vender o que você tem, a unção, o dom, enfim. Aí ele falou assim, ó, Deus está mandando te dizer para você não reter a mão, é para você orar. Porque Deus não vai usá-los. Mas enquanto você ora, Ele vai multiplicar o que Ele te deu. Enfim. Isso acontece? Acontece. Tem pessoas que vão chegar de todas as maneiras, querendo o benefício do Senhor, sem se comprometer com a causa da igreja, sem se comprometer com a causa da noiva. Vai chegar, irmão. As igrejas estão assim, ó. Você sabia que apenas 30% da igreja, 30 pessoas do contingente de uma igreja leva a igreja nas costas? Espiritualmente e financeiramente? De 100%, só 30%. Essa pesquisa, tá? Só 30% ora,
Só 30% contribui com dízimo, oferta. Só 30%. E os outros 70%, irmão? Tenho dúvida se converteu. Então, queridos, segunda coisa, Jesus o encontra no templo. Entende o que eu estou dizendo? Tá na hora da gente ser mais, sabe? Infelizmente a maioria, apóstolo, é verdade. Então, querido, você foi assistido pelo Senhor? Não vai na igreja pensando em ter algo ou em receber algo, vai pensando em oferecer. Você sabia que o judeu, quando ele descobre que ele vai prestar culto, ele já pensa no que ele vai dar? Porque tem gente que é assim, ó, deixa eu lá ver o que eu vou receber. Se a famigerada teologia da prosperidade fez isso no inconsciente coletivo das pessoas. Deixa eu ir lá porque eu preciso ter. Eu não me importo em ser, importa eu ter. Eu tinha uma bicicleta, agora eu tenho duas. Eu sou a... Entendeu, irmão? Fala Deus. É, pastor Nem. É desse jeito, irmão. Tem gente que vai para a igreja porque pensa que Deus está atrás do balcão. É o banqueiro, o dono do banco, que vai falar assim, pede, o que você quer. Gênio da lâmpada. Esfregou. Queridos, e tem igreja que investe nisso que eu estou falando. Igrejas que trabalham com jejum, Bíblia, oração, palavras bíblicas, você pode reparar, são igrejas pequenas. Porque o povo quer oba-oba. O povo quer mentira, o povo quer ser enganado. Porque dentro dos pastores é falado o seguinte, das rodas de pastores, que é isso que dá certo. Que é isso que faz a igreja crescer. Então o que Edir Macedo falou? Eu vendo cocô. Isso há 30 anos atrás, ele falando. Edir Macedo. Eu vendo cocô. E o povo quer cocô, eu dou cocô. Eu dou estrume pro povo. E eles compram. Eles querem, eu dou. Ele falando isso para Caio Fábio. Há 30 anos atrás. Então o evangelho, em alguns lugares, se torna uma mercadoria e as pessoas que estão frequentando ali são consumidoras. Entendeu? Isso acontece? Claro. Mas isso não pode acontecer com você. Você é discípulo de Jesus. Você não procura a igreja porque você tem uma necessidade. Você procura uma igreja porque a noiva tem uma necessidade. É completamente diferente. Então você não vai para receber, você vai para servir. Entendeu? E terceiro e último ponto desse texto. A paralisia é o resultado de uma vida de pecado. A paralisia é resultado de uma vida de pecado. A pior consequência de uma vida de pecado é o distanciamento de Deus. Pior coisa. Por que o inferno ele vai ser terrível? Porque o inferno vai ser a maior distância que o ser humano pode estar do Criador. E é terrível por causa disso, não é terrível porque o diabo não está lá. O diabo vai estar lá. Né? Então a pior consequência de uma vida de pecado é o distanciamento de Deus. A paralisia é um resultado de uma vida de pecado. É por isso que Jesus fala, vá e não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. O que o texto está me dizendo quando eu olho para esse versículo? É que por causa de uma vida de pecado, de insistência de pecado, houve uma paralisia. Jesus vem e me liberta. Mas ainda que ele me libertou, se eu voltar a cometer o que eu não deveria cometer, vai me acontecer coisa pior. Já parou para pensar nisso? Então, às vezes, você olha para a vida de pessoas, o pau está quebrando na vida delas. Por quê? Porque sucedeu que essas pessoas, elas viveram uma vida de pecado, estão pagando hoje por isso. Aí entra eu e você na frente, muitas vezes. E tá Deus tratando o cabra ali. Porque, irmão, tem pessoas que você tem que saber até como você vai ajudar, porque o cara tá debaixo ali da mão de Deus, né? Você tem que tomar cuidado, orar para saber,
se é para ajudar, se não é, tá? Deus tem a sua forma pedagógica, tá, irmão? Imagina se você coloca a máscara de mergulho e você tenta pular lá na água lá e para salvar Jonas. Eu sou amigo de Jonas, vou lá salvar Jonas. Jonas tá lá no vento peixe, vou pular lá, vou meter a espada lá no vento lá do peixe, vou cortar, vou dar uma de herói e vou salvar Jonas. E Jonas na pedagogia de Deus ali, ó. Porque a chave só gira para Jonas quando Jonas entende salvação. Pode olhar o texto. Quando Jonas falou a salvação vem do Senhor, pronto, acabou. Deus fala assim, vai lá e cospe ele agora. Acabou. Jonas entendeu salvação? Qual era a missão de Jonas? Não era salvação? Não era salvar o povo de Nínive? Pode soltar aí, pode cuspir ele lá que ele entendeu a mensagem. E aí? Você vai pular lá antes da hora, antes de Jonas entender para tentar salvar Jonas? Não, vou botar a máscara de mergulho, vou pular lá, vou ajudar. Vou meter a espada no vento, vou puxar Jonas e a gente sobe junto. Vou ajudar. Não é assim, irmão. É por isso que eu estou falando. O peixe foi a pedagogia de Deus na vida de Jonas. Então a gente tem que, até na hora de ajudar, irmão, ore. Ore a Deus. Ore a Deus. Então, perseguições malignas vai acontecer? Vai, claro. Paralisia na vida de um ser humano pode ser resultado de uma vida de pecado. O que é o pecado? É lixo. O que atrai lixo? Mosca, insetos, larvas. Fica uma semana sem tirar o lixo da sua cozinha para você ver. É isso que muita gente faz. Aí não adianta borrifar bom ar para dar um cheirinho melhor. Não vai, irmão. Pecado você trata com quimioterapia pesada. O que é quimioterapia pesada? Arrependimento profundo. Altos níveis de cruz. Entendeu? Altos níveis de cruz. Perseguições malignas. Olha o gadareno, todo travado, preso na dimensão da terra, por isso que ele vivia no cemitério. O pessoal de batalha espiritual fala muito, né, do gadareno. Ele estava preso em regiões de sepultura, espírito de morte. Irmão, o cara estava todo lascado, todo preso, todo. Foi uma vida de pecado, querido. Me paralisa em todas as áreas. Tem gente que eu vou libertar, que vai ver, estava aprisionado em área tal. Aí você tem que falar, cara, cumpre princípio para Deus cumprir promessas. Tá entendendo? Quais são as promessas que Deus faz? Você conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando. Estou pregando para crente. Então, uma vida de pecado pode me paralisar em diversas áreas. Entendeu? Ele está fisicamente paralisado, emocionalmente, financeiramente. Esse homem que conjugal, não tinha família. Já parou pra pensar? Esse homem não tinha família, irmão. Família é bênção de Deus. Bênção de Deus. Foi estabelecido. Deus estabeleceu desse jeito. Você tem noção? A família vem antes, no nosso tempo cronos, da igreja. Primeiro a família, depois a igreja. Porque não vai existir igreja sem família. Família é a base da igreja. Então é bênção. Cadê a família desse homem? Não tem. Já parou para pensar que talvez essa paralisia, a vida emocional e conjugal dele estava paralisada e ele viveu a vida inteira sem conseguir casar? Foi acometido por uma doença, terminou paralítico ali, não sabe sei lá como. Por quê, irmão? A paralisia é um resultado na vida de uma pessoa que vive em pecado. Quando há uma área debilitada, ali pode haver paralisia. Vou repetir. Quando há uma área da sua vida muito debilitada, eu sou tão melancólico, eu sou tão isso, tão aquilo, meus relacionamentos sempre acabam porque eu sou insegura, porque eu sou tal. Irmão, pode ter uma exploração espiritual em andamento na sua vida. Entendeu? Pode ter. Não sou um exemplo. E por que você tem que congregar? Porque a palavra de Deus, ela vai começar a limpar você.
ela vai começar a limpar, sabe? Você já viu um rio se enchendo, né? Sabe, imagina um rio aqui assim, ó, né? Aquele rio assim, de uns 3 metros assim. E assim, aquela sujeirinha assim na beira do rio, sabe? Aquele lixinho que fica assim. Aí houve uma barragem, tiraram lá a barragem lá, a água veio com tudo. A água vem com tudo, ela faz o quê? Primeira coisa, mas ela vai encher aquele rio e aquela sujeira que está na margem ali, quando aquela represa foi aberta, né? É limpar a margem. O rio que corre do trono de Deus, que vai passar pela sua vida, é para te limpar. A palavra de Deus tem essa propriedade, irmão. Limpar você, tratar você. E aos poucos, através dos 5 ministérios, né? Cada um vai te aperfeiçoando um tanto. Para quê? Você alcançar a estatura do varão perfeito. É possível? Está escrito que é. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Existe uma estatura espiritual que é possível você encontrar. Entendeu? É possível. Por que falamos dos 5 ministérios? É por isso. A igreja precisa. Porque os cristãos precisam ser aperfeiçoados. Tá entendendo? Se você só ouve mensagem pastoral, você vai virar, pode se tornar um eterno bebê da fé. Você só come papinho. Entendeu? É só um exemplo que eu estou te dando. Não? É isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu encerro aqui, né? Que essa palavra milagre no tanque de Betesda venha alcançar um lugar específico no teu coração, que essa palavra venha limpar você, venha tratar você, que você venha olhar para a sua vida, né? E perguntar, né? Quem sou eu? Por que eu sou assim? O que está acontecendo na minha vida? Será que eu tenho que dar uma resposta diferente para Deus? Amém? Jacques Cláudia, seja bem-vinda, querida, chegou no final. Verdade, eu sempre penso nisso. Amém. Amém? É isso aí. Pessoal, amanhã temos super live, tá? Live profética. Não vou falar agora não vou falar agora para vocês o tema. É muito bom, eu gosto muito de falar desse tema. É live profética, irmão, diferente. Aqui a gente ministra uma palavra pastoral, você viu aqui, né? Cheio de pontos para você, para abençoar a sua vida, tá? E lá é para apertar o botãozinho do turbo aí no teu espírito aí. Live profética, tem oração por cura, ok? Amanhã às 18h30, tá bom? É isso aí, meu povo. Deus abençoe. O pessoal tá online aí, saiu muitos livros hoje, daqui a pouco eu boto lá no grupo lá, os CEPs, para vocês, né, olharem lá para confirmar, tá bom? É isso aí, meu povo. Deus abençoe. Fique na paz, fica no shalom e amanhã às 18h30 nós estamos de volta com live profética. Deus abençoe. Shalom.